No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Um relatório da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, GIF da ONU, lançado em março deste ano, mostrou que houve avanços nas políticas sobre as drogas no Brasil, mas o seu consumo continua aumentando. Hoje vamos falar sobre as drogas, que se tornou um grave problema de saúde pública no nosso país. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe a psicóloga, que é a Maria Angélica de Castro Comis. Ela é psicóloga e assessora especial de políticas sobre drogas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Tudo bem, Maria Angélica? Prazer em vê-la. O que mudou? Há um avanço, mas pelo outro lado aumentou o consumo. O que nós podemos dizer hoje das políticas públicas que acontecem, sobretudo em âmbito municipal, né, que você está ligada? Bom, avançou ou aumentou o consumo ou ele está um pouco mais claro? Né? Acho que é uma reflexão importante, as pessoas têm tido mais coragem de assumir que fazem uso de substâncias. Isso é um fator importante. Outro aspecto é que nós temos uma sociedade muito preconceituosa e que estigmatiza muito os usuários. Então, é muito mais fácil você dizer que aumentou o consumo ou que estamos tendo muitos problemas com drogas, mas a gente muitas vezes esquece que o grande problema de saúde pública é uma droga lícita, o álcool. Né? Então, acho que o consumo de álcool tem sido tem aumentado e tem gerado outros problemas, além dos problemas de saúde pública comuns. A violência tem aumentado, mas a gente tem uma questão que tem que refletir, que é esse consumo de drogas ele existe e sempre existirá. O que a gente vai fazer com isso? Vamos conversar sobre isso ao longo do programa. O nosso outro convidado é o Cristiano Ávila Marona, advogado, membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e do Conselho de Prerrogativas da OAB. Boa tarde, Cristiano. Muito boa tarde, Joel. É um prazer estar aqui. Esse é um tema muito interessante, importante de ser discutido, né? E eu só queria dizer a esse respeito que as avaliações, as métricas, né, para que se possa avaliar uma política de drogas e saber se ela é uma boa ou uma má política de drogas, me parece que tem que levar em conta justamente o fato de que a abstenção não é a única meta a ser atingida, que é uma grande discussão quando se fala em política de drogas, né? É possível construir um mundo livre de drogas? A abstenção é verdadeiramente a única meta a ser atingida? Então, parece que para avaliar uma situação, para avaliar uma política de drogas em um determinado país, o consumo de drogas por si só não quer dizer necessariamente uma coisa ruim. Né? Então, a despeito de ter aumentado o consumo de drogas no Brasil, eu acho que em diversos aspectos é possível dizer que houve avanço. Há ainda muito a avançar, mas de qualquer modo... Precisa acabar inicialmente a cultura da criminalização, né? Exato. Essa é a primeira discussão. Existe hoje no Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário em que se discute se o Estado tem legitimidade para incriminar a posse de drogas para uso pessoal. Já há 3 votos no sentido de que não, o Estado não pode incriminar a posse de drogas para uso pessoal. Os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso já votaram nesse sentido. E o ministro Teori Zavascki pediu vista, o processo está suspenso, deve ser retomado em breve, esperamos. Ou seja, nós estamos avançando, né? Sim, além disso, temos outras experiências, como, por exemplo, o programa Braços Abertos da Prefeitura, que é certamente a grande novidade em matéria de política de drogas no Brasil nos últimos anos. No governo federal, a gente teve o CRAC, É Possível Vencer, que teve uma concepção a meu ver, equivocada, né, de tentar focar na substância, mas depois acabou também
sofrendo correções no sentido mais da assistência e da atenção, né? Mas talvez a Angélica relatório divulgado possa essa falar segunda-feira mais sobre pelo isso. Mas, sem dúvida, o Braços Abertos é a grande novidade nessa área no Brasil nos últimos anos. Com certeza a criminalização não é a solução para o problema, não é, Angélica? Como acontece toda terça-feira, meu companheiro, o Franklin Valverde. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Angélica, Cristiano e você que está sintonizado no Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, hoje tem novidades na cultura? Hoje nós não precisamos viajar para Paris para ver as obras dos grandes pintores. Aqui em São Paulo mesmo é possível. Isso que nós vamos mostrar no Falando em Cultura aqui no Observatório. Muito bem. Participe do nosso programa enviando mensagem através do nosso WhatsApp, é o 011 9507 1295. Repetindo, 011 9507 1295, ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo em nosso portal observatório3setor.com.br, simultaneamente na AltV aqui e na Rádio Trianon AM 740. Aos ouvintes da Rádio Trianon eu mando um abraço e me justifico, porque agora é um pouco mais difícil para vocês participarem do programa, mas é só acionar o nosso WhatsApp que a gente registra a audiência. E também no nosso portal, né, que está crescendo aí no nosso portal, o nosso programa. Muito bem, Angélica, continuando aqui, o Cristiano já deu a deixa, falou uma série de coisas importantes, até citando o projeto envolvido. Do que nós conversamos, eu já te perguntei no início, avançamos um pouco, né, em relação. E você colocou um questionamento se está aumentando o consumo de drogas ou se, na verdade, hoje, pela nova visão de ver o ser humano, ele está mais claro, as pessoas assumem essa posição e já não se preocupando mais com o preconceito, não é isso? Algo muito interessante de refletir é em relação ao preconceito, né? Os usuários sofrem preconceito, estigma, né, por conta de toda uma construção realizada no século passado. Né, de que o usuário era criminoso, de que o usuário era vagabundo, né, hoje doente, né, e hoje nós temos discutido muito mais drogas, né, não é mais tanto um tabu. Então eu acho que essa mudança de olhar, né, não é uma política sobre drogas, é uma política sobre pessoas que fazem uso de substâncias. O que é necessário a gente ter uma mudança cultural na sociedade, porque ainda para boa parte da população, sobretudo aqui em São Paulo, que é uma cidade conservadora, ainda é uma visão que drogas é uma coisa super perigosa e que deve ser criminalizada. Eu acho que esse aspecto de criminalizar o usuário, a gente não deve mais prestar atenção nesse aspecto, porque, afinal de contas, nós temos usuários que não têm nenhum problema em relação ao seu consumo. A maioria, inclusive. A maioria. Então, a sociedade ela presta muito mais atenção nos usuários problemáticos, que são minoria, né, do que nos usuários que fazem esse consumo e conseguem manter a sua vida. Eu acho que é um ponto que a gente já começa a transpor. Né? Eu acho que essa questão de criminalizar o usuário, a gente já superou. O único aspecto que ainda não superamos é a questão dos usuários em situações de vulnerabilidade ou mesmo usuários das regiões periféricas. É isso que eu ia repercutir com o Cristiano. Superou mesmo, sobretudo na população de baixa renda. Quando a polícia faz uma intervenção na periferia e pega jovens com maconha. Está superada essa visão que se tem da criminalização da droga? Então, essa é uma questão muito interessante porque justamente o maior problema que existe hoje, né, na aplicação da lei de drogas é que você não consegue diferenciar usuário e traficante, né? Há um campo de subjetividade muito amplo que o juiz acaba muitas vezes preenchendo com preconceitos socioculturais, né? Então, no Brasil, pertencer a uma comunidade pobre e eventualmente ser flagrado com drogas, ainda que não exista nenhum indício de que a pessoa de fato trafica drogas, isso pode caracterizar tráfico de drogas na visão da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, justamente porque se admite essa presunção,
né? Então, essa discussão que está sendo travada no Supremo Tribunal Federal é justamente nesse sentido, no sentido de não mais permitir que pessoas nessas circunstâncias, portanto, meros usuários, sejam processados, condenados e cumpram pena como se traficantes fossem, né? Essa é uma discussão muito importante porque justamente a resolução dessa questão se dá por meio do encarceramento dos mais pobres, né? Especialmente dos mais jovens. Nós temos toda uma geração aí, de jovens das parcelas mais vulneráveis que estão encarcerados. Hoje, 1 em cada 4 presos no Brasil está lá por conta da lei de drogas, está lá por conta dessa aplicação disfuncional da lei. Já são 25%, temos quase 650 mil presos no Brasil. Há uma discussão também emergindo agora a respeito da privatização de presídios, portanto, a ideia de prisão como negócio, né, que é também algo assustador e contrário à ideia de uma democracia, de um Estado de Direito, né, onde a prisão deve ser usada apenas nas situações excepcionalmente necessárias. E o que nós vemos no Brasil é um abuso da prisão, tanto da prisão cautelar, né, quanto da prisão pena propriamente. E você, Frank, como é que você vê a questão? Bom, o homem sempre consumiu drogas, né? Acho que isso é uma coisa cultural já há milênios, né? Por exemplo, há religiões que não permitem o consumo do café, tá? O Brasil, por exemplo, foi um grande produtor de café. Então, para essas pessoas de determinadas religiões, né, o Brasil é um produtor de drogas, né? Sempre foi, né? Tradicionalmente, o Brasil, a sua economia foi sustentada sobre isso. E com relação à economia, até queria colocar uma questão para a Angélica e para o Cristiano. Vocês não acham que muito da questão da droga, hoje em dia, ela não avança na questão da descriminalização, do fim do preconceito, porque tem muita gente interessada economicamente em que a situação continue como está? Muito bem, eles vão responder logo depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes, aguardem. Não intervalo agora? Então, continuamos com o nosso... Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Democracia no Observatório. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Lembrando que o nosso programa ele está sendo transmitido ao vivo em nosso portal, observatório3setor.com.br e simultaneamente na OTV aqui e na Rádio Trianon AM 740. Agora nós vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, sobre as mortes geradas pela poluição e pela degradação ambiental. O Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações. Um relatório divulgado esta segunda-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA,
alerta que a degradação e a poluição ambientais causam 234 vezes mais mortes prematuras do que os conflitos. O número equivale a 23% de todos os falecimentos deste tipo no mundo. O documento afirma que os dois problemas representam uma ameaça à saúde pública global e são responsáveis pelos óbitos de mais de 25% de todas as crianças com menos de 5 anos. O relatório Meio Ambiente Saudável, Povo Saudável, lançado em Nairobi, analisou os perigos da poluição do ar, das substâncias químicas, da mudança climática e de outras questões que associam o ambiente, a saúde e o bem-estar da população. Segundo o PNUMA, em 2012, ocorreram aproximadamente 12,6 milhões de mortes prematuras causadas pela piora ambiental, o que representa quase um quarto do total mundial. Os especialistas disseram que a maioria das mortes causadas pela degradação do meio ambiente ocorreu nas regiões sul e leste da Ásia e no oeste do Pacífico. Na sequência, estão a África subsaariana, o leste do Mediterrâneo e a Europa. A Organização Mundial da Saúde calcula que 250 mil mortes adicionais vão ocorrer todos os anos entre 2030 e 2050, a maior parte por desnutrição, malária, diarreia e temperaturas altas, causadas pela mudança climática. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. Dados impressionantes, hein, Franklin? É verdade. Muito bem, antes de nós falarmos de cultura, eu acho que a gente precisa de uma política pública para preservar o meio ambiente. Sim, porque já que estamos falando de drogas, né, acho que são outras drogas que ninguém combate, né? A questão da poluição também são drogas que as pessoas estão inalando, né, a população inteira, e essas fazem um malefício maior até às vezes que o consumo individualizado, que é criminalizado nos dias de hoje, né? Muito bem, aproveitando agora, vamos falar em cultura. Perfeito, vamos lá. Hoje nós trazemos algumas novidades. Como eu tinha dito no início do programa, não é preciso ir até Paris para você conhecer as grandes obras dos pintores que revolucionaram o século XIX e o século XX. Aqui em São Paulo nós estamos recebendo duas exposições que são assim fantásticas e que eu recomendo a visita. A primeira delas é Picasso, Mão Erudita, Olho Selvagem. Essa exposição ela reúne mais de 100 obras do pintor espanhol que revolucionou a arte no século XX. Né? Ele é o autor da obra Guernica, né? Que é uma obra enorme, que tem 7 metros de comprimento por quase 3 metros de altura, e é uma obra que retrata a Guerra Civil Espanhola. Essa, claro, não está aqui, não veio, mas veio uma infinidade de outras obras. Está no Reina Sofia, lá em Madrid. Reina Sofia, na Espanha. As obras que vieram para cá, elas são do Museu Picasso, em Paris, do Museu Picasso de Paris, porque existem outros museus Picasso espalhados pelo mundo. É isso que eu ia te perguntar, hein? Eu fui em Barcelona, o passeio que faltou foi no Museu Picasso. Então, tem Picasso tem o Museu em Málaga, né? Em onde Málaga ele nasceu. também, que é a cidade onde ele onde ele nasceu. Né? Os três são... Em Madrid não tem o Museu Picasso, mas no Reina Sofia tem uma boa panorâmica da obra do Picasso, incluindo essa mais conhecida, né? Que é o Guernica, né? Essa exposição do Picasso, aqui em São Paulo, ela acontece no Instituto Tomiotaki, que fica na Rua Coropés, lá em Pinheiros. E outra exposição é o Triunfo da Cor, que acontece no CCBC, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, lá no centro da cidade. Nessa Triunfo da Cor, nós temos 75 obras do pós-impressionismo de 32 artistas. Destaque para a obra de quem? Do Cézanne, do Gauguin, do Monet e do Van Gogh. Então você não precisa ir para Paris para curtir a obra desses grandes artistas. Basta você visitar uma dessas duas exposições. Mais um mês de exposição, as duas, você pode curtir essas obras. Lembrando aqui que às terças-feiras, na exposição do Picasso, lá no Instituto Tomiotaki, é gratuita. E no CCBC, todos os dias. Todos os dias. Que bom, Franklin. No bloco anterior, a gente tinha deixado uma pergunta no ar. Aliás, você tinha deixado uma pergunta no ar para os nossos dois convidados. Então, eu tinha perguntado para a Maria Angélica e para o Cristiano se essa questão das drogas hoje, da questão da descriminalização ou da liberação, enfim, o nome que se queira dar, não acontece, né, essa política não avança por causa das questões econômicas. Tem muita gente interessada que ela continua proibida e marginalizada, não? É uma política que veio dos Estados Unidos e que colocou muito dinheiro na América do Sul, né, e na América Central para combater as drogas. Sim, e fica muito difícil você não ter ganhos econômicos quando é algo proibido, porque envolve toda a questão da corrupção.
né? Então, a gente tem muitas esferas corrompidas para que que chegue a droga no Brasil, né? Porque praticamente a gente não é produtor de drogas, né? Não, a gente não planta coca, não tem folha de coca no Brasil, enfim, né? Então existe muito essa questão. Mas entre as drogas lícitas, a gente também tem uma questão econômica por trás, né? Hoje nós não temos mais propagandas de cigarro, né? E, inclusive, a gente teve uma diminuição da iniciação do consumo de tabaco entre os jovens. Que é uma política pública na área de drogas bem sucedida no Brasil, a política do tabaco. Exatamente, porque hoje nós temos regulamentações em relação ao tabaco. Então, não se fuma em locais fechados, tem toda uma regulamentação. Em relação ao álcool, é uma droga também que é regulamentada, existem algumas regras, não pode ser vendida para menores de idade. No entanto, nós não conseguimos extinguir a propaganda de cerveja, por exemplo. E tem uma questão econômica muito intensa em relação a essa publicidade do álcool na televisão. Que é um dos que mais movimentam, né, o setor da publicidade e propaganda, né? Exatamente. E existe um monopólio de empresas cervejeiras no Brasil e que dificulta justamente a gente ter esse avanço na política pública em relação ao álcool, justamente porque é uma droga mais consumida no Brasil, né? Então, por que nós não podemos investir nessa política pública? Porque muitas pessoas o grande problema é o falso moralismo. Você vai dizer para o jovem, álcool pode e maconha não. Aliás, não há há evidências científicas que mostram, inclusive, que o álcool é pior do que mais a maconha, danoso que a maconha, em vários aspectos. Mas eu só queria pegar um gancho daquilo que a Angélica estava dizendo e pegar também aquela sua pergunta sobre a questão do preconceito, né, das pessoas com relação às drogas. E aí trazer essa discussão para o seguinte, a empresa brasileira com maior valor acionário hoje em Bolsa de Valores é a Ambev, que produz basicamente drogas, né? Drogas legais, cerveja, inclusive a droga mais consumida, inclusive patrocina a seleção brasileira, faz propaganda na televisão, o Brasileirão, etc. e tal. Então, e aí quando a gente pega os principais doadores de campanha, estão lá as grandes empreiteiras, os bancos e a Ambev, né? Dá para todos os partidos, para todos os parlamentares, enfim. Então, existe aí, sem dúvida nenhuma, uma questão econômica, né? Quer dizer, não é apenas... Existe o discurso da proteção à saúde, né? Que, afinal de contas, ninguém pode ser contra. Proteger a saúde, de fato, enfim, o direito à saúde é constitucional e deve ser perseguido, etc. Porém, quando a gente vai mais a fundo nessa discussão, a gente percebe que o direito à saúde não impede, por exemplo, a propaganda na televisão, que é uma medida que já teria que ter sido proibida, banida, né? Como foi a propaganda do tabaco no final da década de 90. Dizem que, na época, a entrada da telefonia celular acabou compensando a perda de arrecadação de receita publicitária por conta da perda desse anunciante, porém, hoje não haveria o que substituir no caso da cerveja, quer dizer, o que colocar no lugar da fatia de mercado que hoje a cerveja ocupa no mercado publicitário, talvez seja uma das questões que impedem a mudança dessa importante medida de política pública. Tem que se repensar, né? Tem que ser repensado, é verdade. O negócio da TV e da publicidade. Como é que a gente resolve essa contradição? É uma contradição econômica, quer dizer, o que é melhor para a população não é feito porque ela apoia a seleção brasileira, apoia isso, apoia deputados no Congresso Nacional. Como é que se resolve isso? Não, e olha que interessante, há um tempo atrás, há uns meses atrás, saiu uma notícia dizendo que um rapaz de 20 e poucos anos no interior de São Paulo tinha morrido de overdose de vodka, né? Era uma competição para ver quem tomava mais vodka num determinado tempo, uma coisa estúpida, né? Mas que mostra como uma bebida perigosa como a vodka é consumida de forma... enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, falta para nós educação para drogas, né? O preconceito nos impede de discutir questões importantes como, por exemplo, uma bebida tão forte como a vodka, a cada dose tem que tomar um copo de água para evitar uma intoxicação, para evitar que você passe mal, né? Quer dizer, esse tipo de informação, esse tipo de educação
falta justamente por conta do preconceito, do moralismo. Isso em relação a todas as drogas, maconha, cocaína, etc. Muito bem, agora vamos começar com a pergunta dos nossos telespectadores e ouvintes. Fabiano da Vila Madalena. Obrigado, Fabiano, um abraço a você, viu? Ele coloca, os programas de combate às drogas não deveriam contemplar mais a presença do professor com treinamento para ajudar a identificação de uso de drogas, já que, infelizmente, o número de adolescentes alto que entram no mundo das drogas por meio de traficantes, dando um plantão na porta das escolas. Será que o professor seria um ego auxiliar, usando o seu termo na psicologia, para ajudar a esclarecer os jovens? Eu acho muito importante, primeiro, frisar, né, que não deveria ser um programa de combate às drogas, né, porque você vai combater um objeto, né, inanimado, né, as pessoas que vão atrás das drogas. Mas é óbvio que é muito importante que os professores sejam grandes aliados. Atualmente nós temos alguns programas de prevenção em relação ao uso de substâncias, que é o programa Tamo Junto e Elos, que são programas do governo federal que já foram implantados em algumas escolas municipais daqui de São Paulo e que utilizam justamente os professores como agentes multiplicadores, e o foco não é especialmente nas drogas. O foco é no desenvolvimento de resiliência, de tolerância à frustração, que é isso que as crianças e adolescentes precisam aprender. Né? Porque o modelo que eles têm é muito pautado no que os adultos fazem. Eu estou estressado, vou tomar uma cerveja. Eu estou bravo, vou fumar um cigarro. Né? Sempre necessitando de algo externo para ter um bem-estar. Então, isso culturalmente já vem sendo complicado. Então, quando a gente tem professores como multiplicadores dessa educação sobre como lidar com a vida e sobre drogas, acho que essa é uma maneira mais adequada que a gente possa avançar nessa política de drogas. Muito bem. Chegando mais perguntas no nosso WhatsApp, eu pretendo fazer todas ao longo do programa. Eu queria que você respondesse essa questão do Fabiano da Vila Madalena, ampliando um pouco. Não só professores, mas os servidores públicos em geral, que participasse dessa campanha de esclarecimento. Mas eu acho que é preciso, a Angélica tocou nesse ponto, eu acho que esse é o ponto central, né? A pergunta, ela questiona se seria mais útil o professor identificar o uso de drogas. Essa abordagem, a meu ver, não é a melhor, né? Quer dizer, uma coisa policialesca de detecção de uma espécie de doença, de vírus, né? Essa visão, esse discurso é completamente equivocado. Quer dizer, as drogas não são o mal em si. Como a Angélica falou, as drogas são substâncias neutras, né? A positividade ou negatividade da experiência do ser humano com essa substância, experiência, como o Franklin mencionou, ancestral, né? Existe uma constante antropológica em todas as comunidades, em todos os grupamentos humanos ao longo do processo civilizatório. O ser humano fez uso de substâncias alteradoras da consciência por diversas razões, né? Religiosas, medicinais, lúdicas, sociais, etc. Portanto, me parece que a abordagem ela tem que ser um pouco diferente. Hoje, o principal programa do governo estadual é o PROERD, que é justamente a entrada do policial militar na sala de aula, né? Então, a educação para drogas, que deveria ser um conteúdo sofisticado, programado, a ideia de prevenção, informações honestas, né, neutras, cientificamente embasadas a respeito de drogas, os seus efeitos, os seus usos, etc., é substituída por uma abordagem que é policialesca, militarizada, que encarna essa ideia de guerra às drogas, de que as drogas são um mal, de que a única resposta é diga não às drogas, né? Que inclusive fere o princípio democrático, né? Da pessoa fazer a sua própria escolha. Mas essa coisa da repressão está embutida na pergunta do Fabiano. Exato. Educação, uma pergunta do Luiz de Itaquera. Obrigado, Luiz, um abraço a você, viu? Educação e prevenção deveriam andar juntos como estratégia ao combate às drogas? Às vezes tenho a sensação de que as autoridades tratam os assuntos de forma apartada. Gostaria de saber a opinião dos entrevistados. Hoje em dia, falando, né, um pouco sobre o município de São Paulo, hoje em dia a questão justamente de prevenção e de como lidar com o uso problemático de substâncias deixou de ficar somente em uma caixinha, né? A prefeitura entende que esse é um problema que deve ser
interpretado, deve ter intervenções que são intersetoriais. Né? Então, é muito importante que a gente tenha a abordagem da educação, a gente sempre traz a educação para discutir junto. Por exemplo, no Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas, nós temos representantes de todas as secretarias do município. Por quê? Porque é uma temática intersetorial que é de extrema importância que seja discutida por todos. Né? Então, não é somente da saúde, não é somente da educação, é sim intersecretarial. Quero ouvir você antes do intervalo. Não, eu concordo com o que disse a Angélica, né? A multidisciplinariedade, quer dizer, a ideia de que essa questão das drogas, a gente costuma dizer na Plataforma Brasileira de Política de Drogas, né, que é essa organização com mais de 30 ONGs que comungam a ideia de que a política de drogas ela deve se deslocar, sair do sistema de justiça criminal, onde ela está hoje, e se deslocar na direção de uma abordagem que garanta direitos humanos, redução de danos e a saúde propriamente, né, que garanta a saúde. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Eu quero agradecer aí a participação dos ouvintes. Nós vamos fazer todas as perguntas na medida do possível. O que não der, acesse o nosso Facebook e coloque lá a sua pergunta que a gente vai responder. Sobretudo através dos convidados, a gente combina com eles. Uma outra coisa importante são as notícias que existem no nosso portal, que são muito importantes, sobre ONGs, tem uma sobre o GIF. Você acessa o nosso portal www.observatório3setor.com.br, ali você vai ver todas as notícias. Mas uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês agora, é a campanha Eu Me Importo. Nós lançamos hoje a nova imagem da campanha Eu Me Importo. Desta vez, vamos dar atenção para as pessoas com deficiência. Esse grupo representa quase 1/4 da população brasileira, mas ainda enfrenta uma série de preconceitos. Essa campanha, antes dessa imagem que vocês estão vendo aí, e quem está nos sintonizando pela rádio, essa campanha procura sensibilizar a população para o que é viver numa cidade como a nossa, como deficiente. A sua mobilização. A gente encontra alguns aspectos interessantes, como, por exemplo, o metrô tem acessibilidade, mas procure caminhar numa rua normal de São Paulo para ver se é possível um cadeirante conseguir viver. E aí a gente levanta esse problema para discutir isso em sociedade, já que teremos eleições municipais esse ano. E é importante que você procure as pessoas que você acredita que vão participar das eleições e contemple a situação dos deficientes físicos,
Para participar da nossa campanha, acesse a página no Facebook e compartilhe. facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Lembrando que mais de 1 milhão de pessoas já participaram. Estamos esperando você. E vocês também, os convidados aqui. Muito bom. Continuamos com as perguntas. Frank, você quer colocar alguma coisa? Olha, uma outra questão que eu acho que é interessante ser debatida é sobre o Uruguai, né? O Uruguai legalizou o consumo da maconha, né? Ter o controle da produção e da distribuição. Seria um caminho viável para o Brasil também? Olha, essa pergunta sua é do Rogério de Santana. Obrigado, Rogério, pela sua participação. O que os convidados acham da legalização da maconha, como aconteceu no Uruguai? O Uruguai é uma iniciativa bem sucedida, não é isso, Angélica? Sim, é uma iniciativa bem importante porque ela não prevê apenas só o consumo, né, ser legalizado, mas também o autocultivo. Né? É muito importante que o autocultivo seja regulamentado também, tendo em vista para que a gente não fique refém de instituições que plantem a planta. Né, que produzam a maconha. Então, a iniciativa do Uruguai é interessante nesse sentido, por conta do autocultivo. É também interessante porque ela trata com as questões de educação, que são de extrema importância, porque aqui no Brasil, né, se pensamos na regulamentação da maconha, como que a gente vai educar? Então, é como a gente estava discutindo anteriormente, a gente precisa trazer a educação junto para que a gente possa educar as pessoas e as crianças e adolescentes sobre drogas, para que a gente consiga ter um sucesso maior na efetivação dessa política pública. Você é a favor da liberação da maconha? Eu sou a favor da regulamentação de todas as drogas. Todas as drogas. Eu também. E liberadas, as drogas ilegais já estão, né? Inclusive, os menores de 18 anos, por exemplo, têm mais facilidade de ter acesso a maconha e cocaína, que são substâncias proibidas, do que a álcool e tabaco, que são substâncias reguladas e que não podem chegar às mãos dos menores de 18 anos. Se um indivíduo tem um estabelecimento comercial, ele comercializa álcool e tabaco, ele é punido se ele vender para menores de 18 anos. Né? Portanto, a ideia de regular é justamente a ideia de que esse mercado já existe, não vai desaparecer de uma hora para outra, quer dizer, não há qualquer política pública realizável que de uma hora para outra faça desaparecer o mercado consumidor de maconha, por exemplo. Né? Foi essa o que motivou o governo uruguaio a tomar essa iniciativa. Justamente o fato de que havia um mercado, ele precisava ser regulado, ele era regulado pelo mercado negro, e o Estado decidiu reduzir danos e garantir um acesso minimamente controlado, o que é, sem dúvida, uma tendência. Nos Estados Unidos é assim também, hoje em mais da metade dos estados, no que diz respeito à maconha medicinal, que é um tema importante também, mães e pais de crianças com doenças graves. Em Miami já tem essa experiência, né, de você comprar... a maconha medicinal. Isso. O Cláudio lá do Brás, obrigado, Cláudio, pela sua participação. Muitas pessoas não sabem dosar o uso da droga. Vocês não acham perigoso para esse grupo a legalização, Angélica? Bom, eu acho que não. Não acho que é perigoso. Por quê? Porque a partir do momento que existe uma regulamentação, o poder público, os serviços estarão todos muito mais preparados para lidar com a problemática do uso de drogas. E quem vai desenvolver um uso problemático, ele vai desenvolver esse uso, as drogas sendo regulamentadas ou não. Né, como o Cristiano Marona falou, hoje as drogas são liberadas, as drogas ilícitas são liberadas, qualquer um compra facilmente qualquer tipo de substância. É mais difícil conseguir um ansiolítico, por exemplo, na farmácia, do que comprar crack. A produção está me chamando a atenção para uma coisa importante, a regularização de medicamentos à base de maconha no Brasil. Tem gente que sofre de vários problemas e que precisa dessa regulamentação. Isso é mais para você, Cristiano, né? Então, que domina a ciência do direito. A situação hoje é a seguinte: o Ministério Público Federal do Distrito Federal propôs uma ação civil pública para regular a maconha medicinal do Brasil. Então, eles pedem autorização para que as pessoas que tenham a prescrição médica
possam importar semente, possam plantar nas suas próprias casas, possam importar os remédios à base de THC, CBD e outros canabinoides, enfim, uma ação ampla, né? O juiz que julgou essa causa, ainda numa fase preliminar, o que a gente chama de tutela antecipada, ele concedeu o direito dessas famílias de importar os remédios, né? À base de THC, inclusive, mandando a Anvisa reclassificar o THC de substância proibida para substância controlada por receita, o que seria já um grande avanço. Infelizmente, a Anvisa recorreu dessa decisão e o juiz acabou voltando atrás. Hoje, no Brasil, quem tem... E o interessante é o seguinte, a maconha ela não é apenas recomendada em casos de crianças, mas também em muitos casos de adultos, né? Tem muitas doenças como se não me engano, esclerose múltipla e outras doenças, a própria epilepsia, né? Exato, epilepsia também. E então, assim, hoje em dia no Brasil, uma pessoa que tenha problemas que podem ser tratados com maconha tem muita dificuldade, porque o poder público praticamente impede que isso aconteça. Existe toda uma dificuldade burocrática a ser ultrapassada. A importação é muito difícil, porque a Anvisa justamente não facilita as coisas. E a solução mais indicada e mais rápida... Tem que recorrer à justiça para... A solução mais indicada e mais rápida, que seria autorizar o autocultivo, quer dizer, as pessoas que dependem desse remédio, que é um remédio caro, e que podem produzi-lo nas suas próprias casas, poderiam plantar. Isso é uma medida simples, rápida. O único obstáculo para isso é o preconceito, né? E, infelizmente, o preconceito tem vencido até agora. Precisamos de uma mudança cultural no nosso país, né? Sem dúvida. Outro ouvinte de Santana, o Mário. Obrigado, Mário, pela sua participação. Hoje temos um grande uso de drogas sintéticas, como êxtase. Como lidar com esse tipo de droga? O usuário tem que ser tratado como? Bom, a maior parte das drogas sintéticas, como o êxtase, que o princípio ativo é o MDMA ou o LSD, não são substâncias que causam dependência, como o crack ou a cocaína. São substâncias que são utilizadas normalmente em contextos de festas. Por conta da proibição, não é possível fazer testagem dessas substâncias. Então, o mercado negro paralelo confecciona essas substâncias de qualquer maneira, então não existe nenhuma regulamentação. Então, muitos comprimidos têm contaminantes, que são outras drogas que têm causado muitas mortes. Os selos de LSD, muitos deles não têm LSD, tem sim uma outra substância chamada N-Bome, que é uma substância que favorece muito episódios psicóticos. Então, é muito importante que existam, nos contextos de festividade, redutores de danos, para que possam acompanhar essas pessoas quando eles têm experiências ruins com essas substâncias. E, sobretudo, o esclarecimento, né? Do que eles estão utilizando. Só que, por conta da proibição, não é possível testar, né? Mas o ideal seria a testagem e o acompanhamento desses usuários. Inclusive, essa pergunta se relaciona com a anterior, que diz respeito a padrões de consumo e potência das drogas. No mercado regulado, você tem como, por exemplo, prevenir overdoses que hoje acontecem justamente porque não há um padrão. Uma substância tem um grau de pureza, outra tem outro completamente diferente. Não tem controle de qualidade, digamos. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br.
FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Antes de continuar com as perguntas, Angélica, como um pai deve conversar com o filho a respeito disso? Eu falava no bloco anterior que é necessário que a gente tenha uma mudança cultural, na pergunta que o Cristiano estava respondendo. Mas nós precisamos, uma mudança, já que a gente também embutiu um preconceito da sociedade, né? Por causa das leis, porque nossa geração, no caso da minha, do Franklin, fomos reprimidos, né? De uma maneira até violenta. Como que o pai conversa com o filho a respeito? Olha, pai, eu comecei a fumar maconha. E aí? É muito interessante porque a conversa de pai para filho ela tem que ser o mais aberta possível. Né? E o mais aberto possível no sentido de não ter, de não reprimir esse uso, mas de discutir o porquê que a pessoa está estabelecendo aquela relação com aquela substância, o que ela tem buscado com aquela substância. Existem pais, né, que vasculham a mochila dos filhos. Essa é a pior forma, porque aí você está ensinando o adolescente a esconder melhor. Né? Então, quanto mais próxima e mais verdadeira for a conversa, melhor vai ser. O perigo, Frank, a gente está vivendo como os nossos pais, né? A gente acaba passando preconceito e é meio intolerância. A sociedade, infelizmente, funciona um pouco dessa maneira, né? Um pouco reproduzindo, por mais que se critique a geração anterior, acaba se reproduzindo muitas formas de educacionais, de comportamento, né? Por exemplo, se você fala droga mata para um adolescente, ele fala, ué, mas meu amigo usa e não morreu ainda, né? Cai por terra, né? Esse temor midiático, ele cai por terra. Então, quanto mais franco... eu acho acentua o paradigma do conflito de gerações, né? Exato. Mas eu acho que o que o mais importante é que seja uma conversa honesta. Né? E para ser uma conversa honesta, ela tem que abrir mão de mistificações, de tabus, de preconceitos que muitas vezes são colocados quando se discutem drogas. Né? Então, o primeiro preconceito que me parece importante quebrar, né, é o de que pessoas que usam drogas são imprestáveis, pessoas que usam drogas são improdutivas, são vagabundas, são incompetentes, enfim... A verdade é que não é verdade isso. Sim, né? A experiência mostra o oposto. Né? A grande maioria das pessoas que fazem uso de substâncias levam uma vida estruturada, têm carreiras profissionais bem-sucedidas, famílias, filhos, etc. Quer dizer, usar ou não drogas não é um fator determinante para sucesso, fracasso, felicidade ou tristeza de uma vida. Muito importante seu esclarecimento. Mas dessas pessoas que defendem o fim do preconceito, elas saírem do armário e assumirem isso. Não é verdade, Angélica? Sim, é bem importante. Sair do armário e colocar, por exemplo, eu sou usuária de tabaco, né? Se eu tomar muitas xícaras de café, eu fico com tremores. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, porque mesmo essas substâncias que são lícitas, elas têm consequências, né? É interessante, quando a gente vai falar com um adolescente ou com uma criança, de ter essa clareza, né, essa forma de falar franca e direta, porque desprovida do julgamento moral. Porque o que nós temos hoje é até profissionais da saúde que são moralistas e que têm preconceito em relação ao usuário. Né? Muito bem. O Renato de Interlagos, desculpe,
Cristiano, o Renato de Interlagos, o Brasil sofre com a falta de cultura e educação. Será que não precisamos copiar dos países de primeiro mundo esses itens primeiro do que a legalização da droga? Muito bem, vou repetir porque eu dei uma engasgada aqui. A legalização das drogas. Vamos repetir primeiro a educação e tal, e depois pensar na legalização. Ou mudar, educar as pessoas para depois pensar nisso. Então, por esse raciocínio, a gente deveria suspender as eleições diretas, né, até que o nosso povo atingisse finalmente um grau de cidadania, de civismo, que o tornasse apto a eleger governantes de uma forma sábia, né? Eu acho que a democracia ela se constrói, né, mais ou menos como aquela imagem do carro em movimento está sendo reabastecido, né? Quer dizer, você não tem como parar para, quer dizer, a prática, né? A praxis, né? Exatamente, melhorar a política pública, né, em todos os aspectos. E esse é um tema que está sendo discutido no mundo todo, né? Então, não é uma coisa exclusiva no Brasil. O mundo todo discute como reorientar as políticas de drogas, né? Como evoluir em relação a esse tema que sempre foi travado pela questão do moralismo, né? Então, como ultrapassar o moralismo e identificar aquilo que de fato importa, que é uma política de drogas que envolva toda e qualquer substância capaz de fazer e causar prejuízo à saúde, mas que não pode ser interditada, né? Eu acho que a ideia é isso. Sua opinião, Angélica? Bom, trocar o pneu com o carro andando. Porque, afinal de contas, como eu falei anteriormente, a política de drogas ela é uma política intersetorial. Então, não adianta esperar para melhorar a educação, a cultura, para depois fazer uma mudança. As mudanças têm que ocorrer simultaneamente. E eu concordo que a educação ela tem que ter um maior investimento, a cultura também. Mas a política de drogas ela está envolvida em todos esses aspectos. Sobretudo porque envolve um contingente de pessoas muito grande, né? E você não pode negar essa realidade. A última pergunta é da Sandra de Perdizes. O Brasil é muito grande e vive realidades diferentes. O que vocês acham sobre a legalização das drogas por Estado? Ela está sugerindo, a Sandra de Perdizes, que é a opinião de vocês. Eu não acho uma boa ideia. Eu acho que uma questão como essa teria que ser regulamentada no país todo, né? Não faz muito sentido você regular num lugar e em outro não. Essa é a minha opinião. Estamos quase no final do programa. O Brasil não é como os Estados Unidos, a federação é diferente. Exatamente. Mas o que se discute no país também é que uma lei Vale do Oiapoque ou Chuí, ela não funciona, porque cada estado tem sua singularidade. Então, mas nesse aspecto eu acho que não. Não. Hoje temos alguns projetos, por exemplo, do governo federal, da Secretaria Nacional de Política de Drogas, que envolve articular a atenção psicossocial dos municípios baseado na sua singularidade. Então, se houver uma regulamentação, os municípios eles vão se adaptar à sua singularidade. Da mesma maneira que a gente não pode aplicar o programa de braços abertos em outras regiões de São Paulo, porque não tem hotel, mas de que maneira que pode ser feito em outras regiões. Faltou um pouco a gente falar do Braços Abertos. Você vai voltar aqui para a gente contar essa experiência. Aliás, eu já entrevistei sobre a experiência que vocês realizam lá na Cracolândia, muito bem sucedida, e que valoriza o ser humano. Não se preocupa no combate à droga, mas visa o ser humano, quem é aquela figura que foi o usuário de drogas e quer sair da droga ou não, né? Uhum. Muito bem. Mas no final do programa, muito obrigado a você que mandou perguntas pelo WhatsApp. Eu conto com a sua participação na próxima semana. Sempre com um assunto muito interessante. Obrigado, gente. Que eu não consegui fazer, é só escrever para a gente, nós encaminhamos para os nossos convidados. Cristiano, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Vai voltar outras vezes. Com certeza. Vamos falar, um advogado criminalista, a gente vai... aliás, já faz algum tempo, você frequentemente, pais te procuram para, olha, meu filho está com problema com droga e tal. Olha, normalmente eles me procuram quando o problema chegou na polícia. Aí é complicado, exatamente, quando chegou na polícia... Antes da polícia, normalmente é na Angélica que eles chegam. E você, Angélica? Muitas pessoas me procuram. Suas considerações finais. Bom, pensar a importância da intersetorialidade na política de drogas, da educação e do não julgamento moral, eu acho que é uma consideração final importante. Franklin, fizemos mais um programa juntos. Sim. Obrigado pela sua participação. E eu estou esperando a poesia para finalizar. Ah, sim, vamos lembrar a Cora Coralina. Você que não usa drogas, como eu, mas também não
tem preconceito com as pessoas que utilizam. Vamos lembrar a cola cloralina, saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. E o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Boa tarde. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala.